Uma pergunta está me assombrando há muito tempo, que é: por que o método Montessori é o método de maior sucesso para a primeira infância? Quem falou isso não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa adepta do método Montessori, mas alguns estudos apontaram isso e muita gente da neurociência tem defendido o método Montessori como aquele que mais se adequa às necessidades da criança. Se você não sabe, isso é um tiro no meu pé, porque eu sou adepta do método clássico, eu não sou montessoriana. Mas eu quero compreender, aliás, muitas perguntas surgem a partir dessa. O que no método Montessori o faz mais eficaz? Porque uma vez que eu saiba o que no método Montessori o faz tão bom, aplicável à infância, eu posso adotar essas coisas específicas em qualquer outro método, né, seguindo qualquer outra linha de raciocínio, e aproveitar outras coisas que estão fora do método Montessori e parecem faltar aqui, certo? Eu sou a preceptora Diana, sejam bem-vindos ao meu canal, curta, se inscreva, compartilhe. Espero fazer uma boa resenha para vocês deste livro aqui. Eu precisei ler esse livro porque eu fiz uma primeira resenha sobre o livro O Bebê Montessori. E eu fiz algumas críticas lá no livro ao método Montessori e uma instrutora, Ami, que é uma professora certificada no método Montessori, veio me corrigir e disse: Diana, não foi correto isso que você fez, porque você fez uma análise do método Montessori sem ter lido a Maria Montessori. Essa pessoa que escreveu aí, ela pode até ser adepta do método Montessori, mas não significa que ela reflete toda a opinião da Maria Montessori. E ela tem razão, eu peço desculpas, foi um erro meu. Aqui sim, eu pude ler a Maria Montessori. Eu tenho algumas discordâncias graves, eu tenho alguns questionamentos importantes, mas, na realidade, eu gostei muito dessa leitura. Esse livro aqui vale a pena, tá? Para auxiliar a sua leitura deste livro aqui, A Mente da Criança, foi primeiro publicado em 1949, então é um livro relativamente recente, é um livro já da maturidade dela, tipo um resumo do método, da experiência dela, da Maria Montessori, e além de dizer minha opinião, obviamente, eu quero facilitar a sua futura leitura desse livro, porque se você se interessa por infância e por educação, pouco me importa qual é a linha que você segue. Se você não conhecer, no mínimo, esse livro aqui, você tá de brincadeira com a minha cara. Né? Você precisa conhecer pelo menos uma obra importante de cada autor, de cada fundador de linha, de metodologia, filosofia, teoria de ensino. Senão você não entende a educação, você só entende da sua linha, né? Então, assim, mesmo não sendo adepta do método Montessori... Aliás, outra pergunta que me fica: será que Maria Montessori é construtivista? Essa pergunta é muito importante, porque ela parece muito ser construtivista. Quando a gente pensa na sala de aula montessoriana, o que nos vem à mente? Aquelas crianças brincando soltas, né? Ali tem os brinquedos organizados, a criança vai por si mesma e experiencia por si mesma, o professor não fica todo o tempo dando explicações. Então, nos parece muito com algo construtivista, a criança explorar o ambiente preparado, né? Bom, mas se Maria Montessori é construtivista, isso também é um problema, porque como explicar que o construtivismo sempre falha, tanto que está sendo descartado enquanto teoria de ensino em muitos países, tanto na alfabetização quanto, aliás, muitos experimentos já mostraram que o construtivismo ele é ineficaz na apreensão de conhecimento. Inclusive, no nosso último encontro, eu citei um estudo que analisou 12 correntes de ensino e percebeu que quatro delas eram baseadas, se eu não me engano, nessa exploração livre construtivista, né, com inspirações construtivistas. E percebeu-se que essas eram piores do que as outras que tinham instrução explícita. E o que é instrução explícita para quem chegou agora? É o professor explicar, é a chamada transmissão do conhecimento, que é considerada por muitos autores como algo maligno. Nem vou falar qual é o nome do autor que fala isso, para não levantar ódio, né? Para não suscitar ódio. Mas então, como é que Maria Montessori pode ter sucesso se ela é construtivista, se ela é muito similar ao construtivismo? Como é que ela pode acertar, mesmo se assemelhando a algo que praticamente sempre comete erro, né? Então, aqui precisaremos responder várias perguntas. Vamos começar contextualizando quem é Maria Montessori. Inclusive, Maria Montessori era médica e ela estudou muitas crianças deficientes, consideradas enfermas, tanto de doenças psíquicas quanto de doenças físicas. E nessas observações dela, ela propunha curas e intervenções, e ela foi observando que existiam certas práticas educacionais e não médicas que favoreciam para que essas crianças se curassem, melhorassem.
E ela testou isso ao longo de muitas décadas com diversas crianças em regiões periféricas do mundo. Então ela esteve na Índia, esteve sempre em lugares pobres, e ela percebia que essas crianças tinham um progresso considerável quando se aplicavam certos métodos. Então aí já entra duas críticas que ela recebe. Tem uma educadora clássica muito importante aqui no Brasil que fala: pode ver só como todos esses que propuseram inovações educacionais, que rechaçaram o método clássico, nenhum deles era de fato pedagogo. Por exemplo, Jean Piaget, ele era psicólogo e biólogo. Vygotsky era psicólogo e médico, se não me engano. Maria Montessori, médica. Então, qual é o problema disso? Isso é um problema real, sim. Na verdade, a crítica dela tem um fundo de validade, que é a seguinte: Maria Montessori, portanto, assim como Jean Piaget, assim como Vygotsky, eles não conheciam a tradição pedagógica. Portanto, quando eles criticam a educação tradicional, a educação clássica, quando eles criticam algo na forma como a educação se desenvolvia até então, eles não compreendiam a fundo as justificativas para aquilo estar lá. Eles olhavam de fora, na posição de psicólogos ou de médicos, e simplesmente diziam: olha, a natureza da criança é essa. Portanto, era isso que deveria estar acontecendo, e não o que a escola faz. Só que não se dão conta de que, com frequência, o que a escola tradicional fazia, claro que tinha seus erros, mas o que a escola tradicional estava fazendo, por exemplo, exigia a caligrafia, exigia a memorização, a tabuada, coisa que todos esses estranhavam um pouco, né, até certo ponto. Não se compreendia o motivo disso, não se compreendia por que essa prática permaneceu ao longo de séculos, talvez de milênios, não é? Então, descartou-se isso às custas de algum prejuízo educacional. Então, de certa forma, essa crítica é válida. Só que a Maria Montessori, ao mesmo tempo, ela não é o que é revolucionário dela é que, vamos deixar isso pro final, pra ficar um gostinho Eu vou deixar pro final as mais duras críticas que eu preciso fazer, pra que você fique preso aqui no vídeo, né, porque você gosta de polêmica, de treta, não é? Então, o que mais temos a dizer? A segunda objeção principal que essa mesma educadora clássica faz é a seguinte: Maria Montessori não lidou com crianças saudáveis. Ela sempre lidou com crianças na pobreza da Índia, crianças marginalizadas. Então ela mesma fala sobre isso, que ela sempre recebeu crianças doentes, a sala dela sempre estava repleta de crianças enfermas, com algum problema psicológico, com fruto de lares desestruturados, fruto de pouca estimulação. Então, teoricamente, a educação que ela propõe, ela é uma educação que realmente cura, estabiliza, torna saudáveis crianças que estão adoentadas. Mas então, se eu tenho uma criança que tem um excelente lar, uma excelente família, pais cultos, pais atenciosos, eu consigo chegar com essa criança a um patamar maior, você concorda? Do que com uma criança que foi negligenciada até os 3, 4 anos, que não falou, que não recebeu afeto. Se eu pego uma criança que nasceu num berço confortável, eu consigo ir além com ela. E como Maria Montessori, esse pode ser um ponto cego dela, porque inclusive em momento algum do método Montessori você não vai ver ninguém falando de uma educação de excelência, de como formar mentes brilhantes. Inclusive ela admite que o objetivo da educação dela, no começo do livro ela já fala, o objetivo da educação dela é formar um mundo sem guerras. Perceba que ela escreveu, publicou em 49, então depois de 2 grandes guerras. Que é um mundo sem guerras, um mundo de paz, um mundo onde as pessoas são melhores, um mundo onde... É engraçado como ela... Eu gosto muito de como ela escreve, que ela não tem papas na língua, apesar de eu ter discordâncias importantes. É uma autora maravilhosa. É uma autora maravilhosa. Ela escreve sem papas na língua, de um jeito que os autores antigos faziam. Então ela fala assim, não, essa sua prática aí torna a criança inferior. Imagina você ter coragem de falar isso hoje? Não, essa criança está inferior por causa dessa prática. Quem tem coragem de falar isso hoje? Meu Deus. Quando eu falo alguma coisa nesse sentido, eu já fico me tremendo, com medo de ser cancelada. E ela não tinha medo algum. É assim... Em dado momento, num capítulo que eu gostei muito, que me convenceu mesmo, aliás, eu tenho que falar isso, teve um capítulo aqui que eu fui ler, 2 capítulos, com uma má vontade, sabe quando você vai ler com má vontade, porque eu vou pegar tudo aqui pra refutar, e no final a gata me convenceu, você acredita? Fui convencida por Maria Montessori, é impressionante, porque a argumentação dela foi irrefutável. Começou esquisita, eu comecei de... porque é algo que eu resisti, mas vamos deixar pra daqui a pouco. E aí ela fala assim, não, existem essas civilizações aqui. Essa característica aqui de uma civilização mostra uma civilização inferior. E essa característica aqui mostra uma civilização superior. O quê? Fale isso perto de um antropólogo hoje, pra você levar uma voadora na sua cara, que não existe civilização superior. E ela não usa o termo uma civilização mais complexa, uma civilização... mas ela usa o termo inferior e superior. Fale isso na frente de um antropólogo hoje em dia pra você ver a voadora que você leva. E ela fala muitas das coisas assim. Os defeitos da criança fraca, os defeitos da criança forte. Aqui ela descreve, tipo,
os principais defeitos que uma criança tem quando chega pra ser normalizada por ela. Já vamos falar sobre isso? Eu tinha planejado falar no final sobre conceitos-chave, mas eu tenho medo de você pular esse vídeo e você perder o que mais te facilitaria a leitura, que é entender 2 conceitos-chave pra ela. Então existem esses 2 conceitos importantíssimos para você compreender o que é o método Montessori, que são o conceito de normalização da criança. Presta atenção, imagina alguém propondo uma teoria hoje em dia que fale sobre normalizar a criança que estava no estado anormal, né? E o trabalho é uma coisa que aparece ao longo de toda a sua obra para como a cura, como a primeira etapa do processo de normalização. Então, a primeira coisa que que acontece com a criança quando ela chega a uma escola montessoriana é que ela vai ser normalizada, ela vai ser curada. De que forma? Através do trabalho. A ordem mental e a coordenação dos movimentos, guiados segundo o critério científico, preparam a concentração, a qual, uma vez obtida, liberta as ações da criança e a leva à cura dos seus defeitos. Imagine falar de criança defeituosa hoje em dia, meu Deus do céu. Dizemos concentração e não apenas ocupação, porque se as crianças passam indiferentemente de uma coisa a outra, mesmo se bem usadas, nem por isso desaparecem os defeitos. E é preciso que se manifeste no tocante à ocupação um interesse que envolva a personalidade. Nas nossas escolas, esta cura não é o ponto de chegada, como nas clínicas de crianças difíceis, é o ponto de partida, do qual a liberdade de agir consolida e desenvolve a personalidade. Somente as crianças normalizadas, ajudadas pelo ambiente, revelam no seu desenvolvimento posterior aquelas maravilhosas capacidades que nós descrevemos: disciplina espontânea, trabalho contínuo alegre, sentimentos sociais, ajuda aos outros e compreensão. Aliás, ao longo do livro inteiro ela fala dessas crianças perfeitas que você fica incrédulo. É difícil de acreditar nas qualidades da criança que a Maria Montessori descreve como o produto do seu sistema educacional. Então por aí já começa. Por mais que ela fale que isso é algo que não vai ser esculpido na criança, mas sim que está partindo da criança como esse ser puro, que tem esse potencial maravilhoso, perfeito, e que é pelo desperdício, pelo maltrato na infância, pela inanição mental na infância, que a criança se torna um adulto mau e, portanto, esse mundo mau é produto dessa corrupção da natureza pura e infantil por um ambiente tóxico, por adultos tóxicos, etc. Ela não usa esse termo, tá? Só estou usando para simplificar. A criança que passa por uma educação boa e correta, que é a educação que ela propõe, essa criança é perfeita, gente. Não existe espaço para defeito. Em nenhum momento que ela cita, não, pode acontecer que mesmo a criança que passa... Não existe essa exceção para ela. É 100%. Inclusive, ela é ultra determinista. Eu quero falar sobre isso, que eu achei um defeito desse método. Que é um determinismo, assim, que nega conversões, né? Um instante. Página 222. Porque a raiz da bondade não existe no coração do homem. Pode acontecer que tenha estado lá em algum momento, mas está morta e sepultada. Se durante todo o período da educação a rivalidade, a emulação e a ambição foram encorajadas, como esperar que as pessoas crescidas em tal atmosfera sejam boas aos 20 ou 30 anos? Só porque alguém prega a bondade? Eu digo que é impossível, pois nenhuma preparação foi feita ao espírito. Veja bem, ela não falou que era difícil o pau que nasce torto se endireitar. Ela disse que era impossível. Então ela é determinista, sim. Mas continuando sobre o conceito de trabalho e de normalização. Não foi a coisa que eu mais gostei nesse livro, isso aqui, tá? Ainda vou mostrar pra vocês qual foi a coisa que me fez ter arrepios quando eu li. Uma coisa que me deixou arrepiada, que me deixou emocionada e que eu acho que talvez responda a nossa pergunta do que no método Montessori é tão excelente. Claro que isso aqui, o trabalho, a autonomia, a criança se concentrar e tal, também são boas coisas, mas vamos lá. A característica principal permanece sempre a mesma: a dedicação ao trabalho, um trabalho interessante, escolhido livremente e que tem a virtude de concentrar em vez de cansar, aumenta as energias e as capacidades mentais até o domínio de nós mesmos. Percebe? Aí ela continua falando bastante elogios a esse trabalho e eu gostaria que ela tivesse deixado mais claro aqui, e ela não deixou, o que são exatamente esses trabalhos. É claro que ela dá exemplo de uma sala de aula adaptada, com a vassourinha para a criança varrer, alguns tipos de jogos, mas não foi suficiente, porque eu quero aplicar na minha casa. Então eu tô achando que eu vou ter que ler muitas obras dela, ou ainda estudar, fazer um curso sobre Montessori para eu saber como aplicar isso aqui na prática, porque fiquei curiosa para saber se essa cura acontece mesmo, porque os meus meninos são muito agitados e eu preciso de ajuda com isso. Aliás, ela tem um momento aqui em que ela fala algo muito interessante sobre como os adultos, em vez de gastar energia
fornecendo o ambiente preparado para que a criança se desenvolva, a maior parte da energia do adulto é despendida tentando impedir a criança de fazer o que a natureza pede que ela faça. É muito falado aqui de algo extremamente verdadeiro. Qualquer pessoa que tenha filhos ou que já tenha convivido com crianças sabe exatamente que é verdade. Que a criança tem uma energia infinita, que é impossível pará-la de fazer as coisas que ela quer fazer, mesmo que sejam coisas perigosas. Então, assim, não adianta você ameaçar a criança e dar surra nela. Ela quer enfiar o dedo na tomada, ela vai. Entendeu? Você não adianta, nenhum tipo de ameaça funciona com crianças de 2 anos, de 1 ano. É impossível impedi-la de fazer essas coisas. Então, aparentemente, o que a Maria Montessori fala de um professor interior que governa a criança, obrigando que ela exercite as funções de que a natureza lhe dotou e que precisam ser desenvolvidos, como o andar, o engatinhar, o tocar, o botar na boca, né? É impossível impedi-la porque existe uma força natural que a obriga a agir assim. E o adulto gasta todas as suas energias tentando, em choque com a criança, né? Se estressando a criança para impedi-la de agir. Então, o correto seria, segundo a Maria Montessori, ter um ambiente preparado em que a criança só possa desfrutar de coisas que ela pode desfrutar, né? Que são boas para ela, que são seguras para ela, que são interessantes pro desenvolvimento dela. E não um ambiente recheado de coisas que ela não pode encostar, um monte de bibelô e tal. Então eu já fiz algumas adaptações aqui em casa, só que meus filhos são mais espertos. Os meus filhos são mais espertos, eles arrastam a cadeira e sobem e pegam as coisas que estão em cima da prateleira, entendeu? Maria Montessori não estava pronta para as crianças do século XXI. Bom, vou ler um exemplo disso, ó. A tarefa que a natureza impõe à criança é crescer, e a vontade da criança é precisamente uma força que a impele ao crescimento e ao desenvolvimento. Ou seja, quando a criança está subindo e descendo a escada, a criança está querendo crescer. Mas então, já vamos para algumas coisas que me surpreenderam muito nesse livro. Deixa eu seguir aqui a minha colinha. Então, a crítica de que Maria Montessori não é pedagoga, e portanto, né, isso é estranho, uma lacuna na formação dela, ela é visível nesse livro. Eu esqueci de falar sobre isso. Por quê? Porque a Maria Montessori não cita pedagogos, ela só cita, acho que 3 pedagogos, cita John Dewey, cita Pestalozzi, mas ela cita muito a biologia. A biologia. Os psicólogos. Então isso é uma falha. Isso é, de fato, uma falha na argumentação desse livro aqui. Não sei se pela idade, não sei, mas isso é algo que é um desprestígio ao livro, porque ela com frequência está falando assim, ó. A biologia concluiu o quê? Como assim, que biologia, minha flor? Em que livro? Que autor? Pra gente poder saber de onde você tirou essa informação. Ou então, os psicólogos já descobriram que psicólogos? Os psicólogos, eles se matando. Como é que eu vou saber se essa fonte dela tem validade ou não? E ela constrói argumentos em cima disso. Deixa eu achar um exemplo aqui. Ela chama muito a criança de o embrião espiritual. Então tem um monte de coisa de embriologia aqui. Muita coisa sobre a natureza. Ela argumenta muito com base nos animais. Então a argumentação dela, o respaldo que ela usa para justificar muito da sua teoria, do seu método, da sua visão de mundo, é a psicologia, ou os psicólogos, como ela chama, e a biologia. Então, assim, ela argumenta muito. Os animais são assim, o livro inteiro. Não, porque você vê nos animais isso, isso e isso. Já no homem é assim. Ou então, os animais fazem isso e os homens também fazem. E a outra coisa que me surpreendeu muito, foi como ela é mística. Como ela é espiritual, como ela argumenta com base que ela acredita numa ordem cósmica que ordena o universo e que, bom, todas as coisas têm a sua função e contribuem para uma finalidade. Eu quero muito ler porque foi uma coisa que me surpreendeu absurdamente. Ela cita muito religião, ela cita o Bhagavad Gita. Talvez ela ficou muito tempo da vida dela na Índia, e os hindus, eles não são como a gente. A religião, o mundo espiritual, ele é algo palpável e concreto. Aliás, o fato dela conhecer muito, entender muito de hinduísmo, de Índia, isso não é desprestígio pra mim, isso é motivo de admiração, porque pense numa cultura complexa, rica, gigantesca. Você não vai encontrar em nenhuma cristã que acha que a única tradição bonita é a tradição ocidental. Tá cheio aí. A única tradição de valor é a tradição ocidental. Então, quer dizer, a Índia tá aí, talvez tão antiga quanto o Egito, ou mais. E o Egito, que se desfez ali após o reinado da Cleópatra, já tendo passado por muitos tipos de dominação e desoneração, decomposição, degeneração da sua cultura, hoje o que existe no Egito de herança do que foi no passado? As pirâmides, algumas construções arquitetônicas, alguns achados arqueológicos, mas a religião do povo que está lá é totalmente diferente.
É um país de maioria islâmica, não tem nada a ver com a religião que existia antigamente. A língua, o idioma deles é o idioma árabe, derivado do aramaico, que é um idioma que não era falado naquela região. O povo que tá lá etnicamente é diferente do povo que vivia naquele tempo. As tradições, o povo que tá lá não tem uma super identificação com o povo que viveu lá há 2.500 anos, 3.000 anos. Enquanto isso, na Índia, não. A Índia é a Índia. A Índia, que óbvio que passou por processo de transformações, mas é uma cultura tão elástica que suporta se modificar sem ter, sem se tornar outra coisa. Continua sendo a Índia. A religião é a mesma, o povo é o mesmo etnicamente. O idioma se transforma, mas ainda assim se deriva, é um idioma derivado, não é uma coisa totalmente diferente que está lá, como se poderia afirmar sobre o Egito, né? Então, o fato dela... você não pode desprezar uma tradição dessa, minha linda. Eu sei que o Ocidente é maravilhoso, é top, realmente, a educação clássica, Trivium, né? Escolástica, os gregos, maravilhoso. Mas o fato de você dizer, não, a pessoa, ela cita hinduísmo, isso faz ela cair em descrédito. Pelo contrário, significa que ela tem conhecimento de uma tradição que com certeza tem coisa a nos dizer, porque estão aí há 5.000 anos transmitindo conhecimento, não é? Se tivermos uma visão do plano cósmico em que toda forma de vida repousa sobre movimentos intencionais, que têm um propósito não só em si mesmos, poderemos entender e direcionar melhor o trabalho da criança. Ou seja, precisamos compreender que o universo repousa sobre movimentos lógicos, né? Aqui, por exemplo, ela cita o Bhagavad Gita, que é o texto sagrado dos hindus. O trabalho e o seu desenvolvimento me faz lembrar alguns princípios encontrados no Gita, o livro da sabedoria indiana. Dar o trabalho apropriado é coisa importante. A mente tem uma contínua necessidade de trabalho. Tê-la sempre empenhada em ocupações sadias é um exercício espiritual. Quando a mente fica quieta, no ócio, entra o diabo. Mente vazia, oficina do diabo aqui, diretamente do Bhagavad Gita, sabedoria hindu. Um homem na inércia não pode ser espiritual. Incrível. E ainda continua, ela cita um profeta Gibran. O trabalho é o amor tornado visível. Então, assim, agora eu entendo por que é que ela não é tão bem recebida na academia quanto os demais autores. Bom, como é que uma autora de grande sucesso como ela, que fundou uma corrente educacional tão relevante, que tem um certo respaldo neurocientífico para muitas de suas práticas, como é que ela não tem relevância na academia, como tem Piaget e Vygotsky, que nunca contribuíram para a melhoria de educação em lugar nenhum do mundo? Aí que eu entendo, porque ela não tá procurando ser hipercientífica, como diria. Vamos dizer, como é que você fala que Maria Montessori parece construtivista? Como é que você elogia Maria Montessori e critica o Piaget? E você diz que Piaget é pseudociência, e Maria Montessori não é pseudociência, falando assim de religião, de coisas esotéricas, porque, exatamente, ela não está fingindo ser científica. Claro que ela se baseia nas experiências dela, e eu acho estranhíssimos os resultados das experiências dela. Inclusive, eu questiono profundamente essa criança perfeita, ideal, incorruptível, que surge a partir do método Montessori, que é o que ela parece falar aqui. Questiono. Mas o método dela não é inteiro baseado em eu fiz observações e cheguei a essa conclusão, Mona. E aí, ainda chega a conclusões equivocadas, é o que Piaget faz, e as conclusões equivocadas que ele chega ainda são dogma até hoje. E por isso é uma pseudociência, porque se traveste de ciência, mas não suporta uma revisão porque é um dogma, né? Não tô dizendo que a culpa é do coitado do Piaget, morreu já, coitado. A culpa é de quem continua transmitindo um legado de erros pra não revisar. Isso é pseudociência, né? Então, olha mais um exemplo, com coisa estranhíssima. Isso aqui é estranho. Isso é estranho e realmente depõe contra Maria Montessori. Sinto muito, Maria Montessori. Os estudos biológicos sugerem... Já começa errado aí. Como assim os estudos biológicos sugerem, minha gata? Que estudos biológicos? Qual foi o estudo qual pra mim, essa é a conclusão? Que a vontade do homem faz parte de um poder universal, hormé. Que estudo biológico que sugere que existe um poder universal gerando vontade no homem? E que esta força universal não é física, mas é força de vida em curso de evolução. Cada forma de vida é impelida irresistivelmente rumo à evolução, e o que dá impulso é o horme. A evolução é governada por leis fixas e não pela sorte ou pelo acaso. Essas leis de vida nos dizem que a vontade do homem é uma expressão daquela força e plasma o seu comportamento. E aí ela começa a argumentar com base nesse tal desse horme, que seria uma força universal. E isso é muito estranho, porque existe esse conceito de horme, que é uma palavra grega, da onde vem a nossa palavra hormônio.
hormônio, que realmente tem a ver com, significa impulso, significa desejo, inclinação, né? Então, tudo bem, os seres vivos possuem desejos e inclinações, né? Os hormônios provocam desejos, inclinações, aversões, etc. Mas daí é dizer que existe uma força que os estudos biológicos provaram que existe uma força universal que é o hormé e que causa o... Bom, estranhíssimo. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Eu, na verdade, acho isso bonito. Agora vamos para as surpresas boas, né? Que eu quero falar o que me arrepiou nesse livro. O que me deixou... Nossa, que me elevou aos mais altos níveis de alegria, felicidade, contentamento bom... Primeiro, o capítulo 10 é excelente, tá? Se você for ler, leia com atenção o capítulo 10 e o 11, que ela fala sobre a linguagem. Aliás, ela acerta muitíssimo quando fala do processo de desenvolvimento da linguagem. Porque, recentemente eu li um livro do Stanislas Dehaene. É assim que aprendemos. Eu vi falando desse livro todo o tempo, por vez de pensar que eu só li esse livro toda a minha vida, porque é um dos livros que eu mais cito, é o livro que eu mais cito. E ele fala muito sobre o processo do desenvolvimento da linguagem na infância, porque isso é a base da inteligência, o vocabulário é a base da inteligência. E a Maria Montessori parece compreender isso. Essa é a questão. Eu acho que o sucesso do método Montessori, em contraste com os outros métodos construtivistas, é que Piaget logo diz, não, a primeira fase da infância é o período sensório-motor, dos 0 aos 2 anos. A Maria Montessori não. Ela fala a importância dos movimentos, já vou falar sobre isso, mas ela descreve com uma grande precisão para a sua época e para as ferramentas que ela tinha, como se dá o processo do desenvolvimento da linguagem da criança. E ela fala disso com um fascínio, com uma reverência, e ela fala da linguagem como realmente, ela fala que isso é uma força que não pode ser natural, a linguagem, só pode ser uma força sobrenatural. Vocês lembram da nossa última reunião, nosso último encontro, aqui, que está aqui salvo no YouTube, em que eu falei que das características centrais do ser humano era essa linguagem simbólica? Pois pronto, a Maria Montessori trata isso com a reverência devida, e portanto, ela está deixando a criança explorar, mas a professora está treinada, a professora montessoriana está treinada para compreender com reverência o papel da linguagem na formação do ser humano. Não é sensório motor, não é ficar só pegando no slime e ficar... Bom, não é só isso. Tem algo mágico, sobrenatural acontecendo na infância, que é o processo de aquisição da linguagem. E o fato dela escrever isso com uma precisão rigorosa e valorizando isso do jeitinho dela... Com certeza é um grande acerto do método Montessori. Agora eu vou ler a coisa pra vocês. Primeiro, ela valoriza muito a alfabetização precoce, o que é o que me emociona. Vamos ler. Assim, a explosão da escrita, por exemplo, está relacionada à sensibilidade especial adquirida no período de desenvolvimento da linguagem. Como essa sensibilidade... Bom, é passível de discordância isso aqui, tá? Uma afirmação parcial. Dá pra aceitar. Como essa sensibilidade cessa entre os 5 anos e meio e os 6 anos, é claro que a escrita só pode ser adquirida com alegria e entusiasmo antes dessa idade. As crianças mais velhas, de 6 ou 7 anos, não demonstram interesse por esse aprendizado. Bom, muitas afirmações questionáveis. Primeiro, hoje a gente sabe que a facilidade linguística que as pessoas têm no início da vida, ela cessa aos 17 anos. Então, tipo assim, claro que ela vai diminuindo, né? É mais fácil você ensinar um idioma para uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Ela cessa, essa facilidade cessa aos 17 anos. Depois dos 17 anos se torna muito mais difícil aprender um novo idioma. Então, que isso cessa de fato entre os 5 e os 6 anos, bom, é questionável, né? Questionável. E que as crianças mais velhas, de 6 ou 7 anos, não demonstram interesse por esse aprendizado de ser alfabetizado. Isso também é extremamente questionável com as crianças mais velhas, adultos, que querem muito ser alfabetizados, que desejam ardentemente ser alfabetizados. Mas isso aqui é bom. Se for mentira, Deus me perdoe. Se for mentira, façamos real, divulguemos. Por quê? Porque a gente, no socioconstrutivismo, para as adeptas da psicologia da língua escrita, a criança de 9 anos ser analfabeta é totalmente normal. Não tem problema, porque ela tá na fase de fazer hipótese. A gente tem que deixar a criança fazendo hipótese, percebendo os erros. Você não corrige erro. A Maria Montessori fala muito a importância do erro aqui, de erros que a criança pode perceber e se corrigir. Então, assim, existe algum tipo de correção de erro no método Montessori e a neurociência já trata isso com uma grande seriedade. A pessoa precisa do feedback de erro, perceber quando errou, para poder se corrigir de imediato sem registrar a memória do erro. No socioconstrutivismo isso não existe, né? E a criança tem que ficar percebendo o erro sozinha, né? A criança fica lá escrevendo a palavra errada e ninguém corrige-a, porque não se deve, porque tem que deixar ela produzir hipótese, e a criança chegar aos 9, 10 anos analfabeta, isso é normal. Então vamos fechar com Maria Montessori, quando você estiver no meio da discussão, anote, diga assim, Maria Montessori defendia sim a alfabetização aos 5 anos, tá?
Nós não somos malucos por defender a alfabetização nessa idade. A criança só tem até 8 anos para se alfabetizar, aproveitando a janela neurológica do cérebro, da massa branca que se forma, que surge no cérebro humano dos 5 aos 8 anos, que possibilita as transformações necessárias para uma leitura fluente. E essa massa acessa aos 8 anos. Então, aos 9 anos a criança é analfabeta, essa criança jamais terá um nível normal de leitura e escrita, para sempre. Né? Então aqui vamos fechar com Maria Montessori, que temos que começar a alfabetização cedo. Agora, vamos para o que me arrepiou, para o que me fez tremer na base, certo? O primeiro ensino é o da gramática. Parece absurdo a nossa maneira de pensar que o ensino para uma criança comece com a gramática e que ela deva aprendê-la antes de poder ler e escrever. Eu tô arrepiando. Mas se olharmos com atenção, qual é a base da linguagem, se não a gramática? Quando nós e a criança falamos gramaticalmente. Portanto, se lhe dermos auxílio gramatical aos 4 anos, enquanto aperfeiçoa a construção de sua linguagem e enriquece seu vocabulário, favorecemos o seu trabalho. Ao ensiná-la a gramática, permitimos que domine perfeitamente o idioma falado ao redor. A experiência nos mostra que as crianças têm um grande interesse pela gramática e que esse é o momento certo para colocá-la ao seu alcance. No primeiro período, de 0 a 3 anos, a aquisição era quase inconsciente. Agora, deve ser consciente e aperfeiçoada através do exercício. O que é isto aqui, senão instrução explícita? Em que a professora vai criar claramente uma situação, um ambiente que propicia esse diálogo sobre a gramática. A professora falará gramaticalmente correto, de modo correto, mas ela fala, primeiro existe uma aquisição inconsciente, a professora está falando certo lá e eu estou absorvendo aqui o falando certo. Agora não, ela é consciente e aperfeiçoada através do exercício, ou seja, método Montessori apoia o exercício do falar gramatical. Isto é uma coisa excelente para a inteligência. Isso aqui é algo que... Nossa, eu tô arrepiada. Vamos continuar aqui, melhora. Outra coisa que observamos é que a criança dessa idade aprende muitas palavras novas. Há uma sensibilidade e interesses especiais pelas palavras, e ela se apropria espontaneamente de um grande número delas, preceptoradiana aí. Por meio de muitas experiências, descobriu-se que o enriquecimento do vocabulário é precisamente nessa época preceptoradiana, apostilas de vocabulário e treinamento cognitivo, lá na Hotmart. Maria Montessori já dizia. Eu não tinha lido esse livro ainda quando eu cheguei a essas conclusões similares às dela. Claro, essas são palavras usadas no ambiente da criança, um ambiente culto. Oferecerá à criança mais oportunidades. Mas em qualquer ambiente, o impulso natural é absorver o máximo de palavras possível. É como se a criança, nesse período, tivesse fome delas. Se não for ajudada, as conquistará com dificuldade e desordenadamente. A ajuda oferecida consistirá em reduzir o esforço e apresentá-las de forma ordenada. Instrução explícita. Agora ela vai explicar como que acontece o processo de ensinar as palavras de modo ordenado. Vejam só que preciosidade! Que preciosidade! Eu queria que isso aqui... Por que é faculdade de pedagogia diabólicas? Por que é que vocês não botam isso aqui pra gente estudar? Peste, a gente fica estudando um monte de teoria psicogenética que não vale que o gato enterra, que não serve pra absolutamente nada, que não ensina absolutamente nada sobre o que é a infância, o que é a necessidade da infância. Bota isso aqui, eu tenho certeza. Se o pedagogo tão somente lesse esse texto aqui, ele sairia mais bem formado que com 4 anos daquela baboseira. Sou estudante de pedagogia, eu sei do que estou falando, pessoal. Vamos lá. Os professores incultos que tínhamos durante as nossas primeiras experiências, olha só que interessante, os professores incultos, ela não tem pena de dizer, pessoas incultas estão num estado... Ela fala de modo depreciativo delas, não sou eu que estou falando. Que tínhamos durante as primeiras experiências, prepararam para as crianças muitas palavras escritas em cartões, flashcards. Lembra que tem gente falando mal do flashcard, que é uma hiperestimulação? Maria Montessori, hein? Escreveram quanto sabiam, mas, depois de um tempo, vieram dizer-me que já tinham usado todas as palavras que se referiam às roupas, à casa, à rua, o nome das palavras, mas que as crianças ainda queriam mais palavras. Então, pensando em ensinar às crianças dessa idade palavras necessárias para a cultura, por exemplo, todos os nomes das figuras geométricas. Você conhece mais alguém que lançou umas apostilas que falam excessivamente de figuras geométricas? Preceptoradiano. E sólidos geométricos também. Apostilas 1 e 2 de vocabulário e treinamento cognitivo na Hotmart. Todas as figuras geométricas que elas manipulavam como material sensorial, polígonos, trapézios, trapezoides. As crianças aprenderam tudo. Assim, preparamos nomes de instrumentos científicos, termômetros, barômetros, passamos para os termos da botânica, sépalas, pétalas, estames, pistilhos e assim por diante. Aprendiam tudo e com entusiasmo. E pediam mais. Os professores quase se ressentiram porque, acompanhando-as num passeio, aprenderam com elas os nomes de todos os tipos de carros, surpreendendo sua ignorância.
A sede de palavras das crianças dessa idade é insaciável e a possibilidade de aprendizagem inesgotável. Enquanto isso não acontece no período seguinte, quando se desenvolvem outras faculdades e lembrar de palavras difíceis torna-se mais dificultoso. Ou seja, aproveitar-se da janela em que a criança tem maior interesse, tem aquele boom linguístico, que isso de fato acontece muito intensamente nessa fase de 3, 4 anos, ou mesmo antes, algo extremamente proveitoso para a criança. Gente, nossa, esse livro aqui valeu demais só para ter essa felicidade de ver uma opinião tão acertada da parte dessa autora. Bom, o que mais temos a dizer? O capítulo 13 e 14, em que ela fala sobre o movimento, foi o que me convenceu. Porque ela faz uma crítica muito grande a como a educação separa o desenvolvimento do cérebro, do intelecto, eu cometi esse erro, do cérebro e do intelecto, do desenvolvimento físico. Porque eu pensava assim, não, a educação deve se ocupar do desenvolvimento meramente intelectual, o corpo físico é só pra não morrer, é só pra não ficar obeso mórbido, é só pra tu não... Bom, só que ela fala, você não tá se dando conta de que todo o processo intelectual, ele precisa passar pelos músculos. O processo intelectual, ele vem do cérebro, que é o centro do sistema nervoso central, cérebro e cerebelo, mas ele termina nos músculos, o ponto de chegada dele são os músculos, é isso que ela argumenta no capítulo 13 e 14. Então, o ponto de saída do sistema nervoso são os músculos. Então, se você é muito inteligente, mas você não fala, falar envolve músculos, escrever envolve músculos, se você não... se você tem um corpo realmente muito fraco, muito pobre, com poucas experiências sensoriais, isso de fato te atrapalha no teu desenvolvimento intelectual, né? E pra mim, ela me convenceu com esse argumento. E é legal como ela às vezes usa umas argumentações meio holísticas, aí nesse momento aqui ela também falou de que o movimento, todos no universo têm seu movimento, que o universo não podia ser parado, que o movimento é muito importante. Então assim, isso aqui também, pra dar um insight sobre a neurociência, o envolvimento multissensorial é bom na aprendizagem. Todas as pessoas, de todos os tipos, se beneficiam de um envolvimento multissensorial na aprendizagem. Então, a criança... Bom, envolver os outros sentidos, não só geralmente a visão e a audição, que são geralmente os que mais estão envolvidos numa aprendizagem, numa sala de aula normal. Se fosse possível, a criança tocar em algo, por isso que geralmente a gente, quando vai apresentar algo, incentiva a criança a passar o dedinho, né? Bom, ela também aconselha algo que eu levei pra vida, que seria deixar a criança andar e explorar. Então, porque as crianças estão muito restritas, eu adoro quando... Nossa, tem uma parte aqui que eu acho que eu não vou encontrar. Mas ela fala sobre as crianças pobres e como as crianças pobres em muitos países têm um desenvolvimento mais saudável do que a das crianças ricas. E que as crianças ricas de muitos países têm problema com choro, um choro excessivo. E a gente vê isso na nossa cultura, na nossa sociedade, essa criança que só chora. E ela fala que isso não existe nos lugares pobres. E ela fala que a causa principal desse sofrimento da criança rica é que ela tá vivendo de um modo muito antinatural, muito contrário à sua natureza. É uma criança hiperprotegida, é uma criança que nem sempre tá próxima da mãe, é uma criança que às vezes é cuidada por uma babá que pode ser indiferente a ela. Enquanto a criança pobre, ela tá sempre amarrada com a mãe e a mãe tá trabalhando, a mãe tá vivendo, a mãe tá indo no mercado. Então essa criança presencia a sociedade, presencia a fala da mãe com outras pessoas, vê o mundo, e ela dá vários exemplos de como no Japão as crianças são carregadas de um jeito, como na Índia as crianças são carregadas de outro jeito, mas as crianças são carregadas com os adultos, na vida dos adultos, no cotidiano dos adultos. Então as crianças experienciam, participam da experiência. Por isso você foi a mãe do Slim, eu fui a mãe do Slim, que as minhas crianças só viviam penduradas aqui comigo, porque eu queria sair, pelo amor de Deus. Senão, eu tive depressão pós-parto no meu primeiro filho. Um dos principais motivos foi que eu fiquei uns 3, 4 meses sem pisar o pé na rua direito. Quando eu voltei a sair na rua, e sem me importar com os olhares, as opiniões das pessoas, nossa, minha vida melhorou muito. Muito, muitíssimo. Pra minha saúde mental. E aparentemente isso foi bom pra ele também, porque viu o mundo ao redor, né? Aprendeu a lidar com as caras de pessoas diferentes, que as nossas crianças costumam lidar com caras de pessoas diferentes. Que mais? Agora vamos pra algo mais sério, porque isso aqui é uma discordância grave que eu tenho com ela, de algo muito estranho que ela falou, e que eu não sei se ela falou... Bom, eu quero que isso aqui não se propague. Na página 15, ela fala algo que parece muito com a psicogênese da língua escrita, que é algo abominável, que seria a criança aprender a ler e escrever sem ter sido ensinada. Mas eu acho que isso só parece, porque, veja só,
No entanto, aquelas crianças de 5 anos sabiam ler e escrever, e ninguém as havia ensinado diretamente. Se os visitantes da escola perguntassem: quem lhe ensinou a escrever? As crianças espantadas costumavam responder: ensinar? Ninguém me ensinou. Na época, parecia um milagre que crianças de 4 anos e meio soubessem escrever e chegassem tão longe sem a impressão de terem sido ensinadas. A imprensa começou a falar em conquista espontânea da cultura. Os psicólogos se perguntaram se essas crianças não eram diferentes das outras, e nós mesmos, por um longo tempo, ficamos perplexos. Somente após repetidos experimentos chegamos à certeza de que todas as crianças, indistintamente, têm essa capacidade de absorver a cultura. Bom, o que a gente sabe hoje, por meio de muitos estudos que analisaram milhares de crianças, e por experiência de países inteiros, que adotaram a psicogênese da língua escrita é posterior ao lançamento desse livro. Então ela não leu a Emilia Teberoski, ela não se inspirou na Emilia Teberoski. Mas a questão é, a teoria da psicologia da língua escrita se baseia nisso, de que a criança não precisa ser ensinada e ela sairá lendo e escrevendo. Só que o que ela diz aqui não é que a criança não foi ensinada, é que a criança pensa que não foi ensinada. É que a criança foi ensinada de um modo implícito. Então, em outros momentos aqui, tem um outro momento aqui que é muito crucial, em que ela fala sobre o alfabeto, que... Peraí, 162. Calma lá, me dê um tempinho que eu tenho que encontrar aqui as citações, pra vocês não acharem que eu tô inventando, que eu sou maluca. Não, calminha. Peraí. Tem bem atenção, página 116. Esses sons da linguagem são fixados no inconsciente. Não podemos ver o que acontece internamente no ser, mas as manifestações externas nos oferecem um guia. Primeiramente, os sons individuais são fixados no subconsciente da criança. E essa é a parte integral da língua materna, que podemos chamar de alfabeto. Em seguida vem as sílabas, depois as palavras faladas. Bom, o que é isso aqui? Olha, percebam só! Prestem bem atenção. Nós que falamos de método fônico, que é o melhor método para a alfabetização para todas as crianças, inclusive deficientes, inclusive com transtorno do neurodesenvolvimento, autistas, disléxicas, todos os tipos de crianças se beneficiam do método fônico. Já tem estudos que analisaram dezenas de milhares de crianças e descobriram que esse método é o mais eficaz e é o mais compatível com a estrutura do cérebro, ou forma como o cérebro humano aprende a ler e escrever. Se der tempo eu vou falar um pouco... Não, vamos lá. Primeiro, a gente diz que a base da leitura é o princípio alfabético, que é composto de a correspondência grafofonêmica, ok? Uma etapa anterior à consciência fonológica, a criança perceber os sons da fala, e depois a correspondência grafonêmica, que é a criança atribuir a cada letra um ou mais sons, mas alguns sons a cada símbolo. Então a correspondência letra-som possibilita que a gente decodifique e codifique, ou seja, decodifique, leia, torne aqueles símbolos lá em sons no nosso cérebro e codifique, ou seja, torne os sons que nós queremos escrever em código, em letras, tá bom? Então, o que a Maria Montessori aqui fez, preste bem atenção, ela fala que a parte integral do idioma materno, os sons individuais, creio que ela quer dizer fonemas, são o alfabeto. Então, a gente divide o que é o grafema, o que é a letra escrita, e o que é o fonema. Uma coisa é o alfabeto, outra coisa são os sons que o alfabeto faz, mas existe uma correspondência. Ela faz algo parecido, com outros termos. Ela diz que os sons são o alfabeto. Ou seja, ela já liga uma coisa à outra. Portanto, a instrutora Montessori, a professorinha Montessori, ela já sabe que existe uma ligação intrínseca entre o som da fala e o som que vai ser escrito. Se isso for trabalhado com as crianças ao longo do tempo, e aqui ela fala assim que as crianças manipulam o alfabeto, então a professora vai estar ali manipulando o alfabeto e ligando com o som, porque essa é a opinião da Maria Montessori, que essas coisas são uma só, né? Então, isso significa que a criança pode mesmo aprender uma correspondência grafofonêmica. É lógico que a instrução explícita pode ser melhor. Eu acho estranho que todas essas crianças maravilhosas dela, com 4 anos, já estavam lendo só por essa instrução mais ou menos implícita. Mas o que me parece é que não foi instrução implícita coisíssima nenhuma. É que a criança tem a impressão de que não foi ensinada, mas ela foi ensinada, certo? A criança aprendeu ali brincando, mas de qualquer forma, alguém ensinou. Alguém fez essa correlação entre a letra e o som, o que possibilitou que ela pudesse ler, né? Dúvidas respondidas. É construtivismo sim, galera. Pode ser uma versão light do construtivismo. Ela é mais instrutiva do que o construtivismo. Em alguns momentos aqui ela fala que as crianças pequenas de até 6 anos tinham um globo terrestre na sala de aula e que a professora explicava, ó, esse aqui é o mar, esse aqui é o continente. Isso é instrução explícita, né? E além disso, ela tá criando uma circunstância artificial para ensinar algo. Eu fiquei sabendo que no método Montessori eles têm um joguinho para ensinar os planetas, eles têm um joguinho para ensinar alguma coisa. Então, é óbvio que existe algo no ambiente que serve como desculpa para aquela aprendizagem.
Mas quem é que vai explicar isso? Que o professor vai explicar isso pra criança de 3 anos aprender os planetas? Alguém tem que explicar qual é o nome dos planetas, que eles giram ao redor do Sol. Então, vai haver algum tipo de explicação. Não é pura descoberta e loucura, como eu mesma já cheguei a pensar que seria, né? Mas aí não faria sentido. Eu acho, nem sei se eu cheguei a acreditar mesmo nisso, porque seria loucura acreditar que Maria Montessori teria algum tipo de sucesso se ela pensasse dessa forma, né? Então, sendo ela um construtivismo light, como é que ela pode ter sucesso? Primeiro, ela dá uma excessiva ênfase à linguagem logo nos primeiros anos de vida, que não existe nos outros construtivistas. Porque senão, Piaget não falaria de período sensório-motor. Né? Senão seria... Eu nem falo assim o que eles escreveram, tá? Tô falando do que se interpreta sobre eles. Então, esse ensino gramatical, esse ensino explícito, além disso, ela propicia que as crianças tenham uma vida mais natural. Então, ela fala muito dessa questão da criança ter uma liberdade no ambiente, explorar, não é uma criança que vive presa. A gente sabe que é ruim a criança viver presa. A gente sabe que... Bom, o que mais? Que a criança aqui tem um contato com a natureza que é maior do que a criança comum. Então, a criança que vai para a escola regular, talvez ela perca mesmo em relação à criança Montessori, porque a criança Montessori está tendo experiências que não se tem nos grandes centros urbanos que a gente tem, que é ter um jardinzinho, né? Bom, mas, então, outra coisa. A nós, que queremos uma educação de altíssimo nível, bom, estamos no Brasil, queremos uma educação de altíssimo nível para os nossos filhos, graças a Deus, ainda existe nesse país formas de enriquecer pelo conhecimento, em que as pessoas honestas, talvez a melhor forma que uma pessoa honesta pode chegar a ter uma prosperidade financeira nesse país é passando numa faculdade, passando no concurso público. Claro que esse não é o propósito principal da educação, mas assim, não adianta seu filho ser um grande filósofo se ele passar fome, né? Importante garantir que o filho não passe fome. Para isso você tem que dar uma boa educação que o propicie, passar no vestibular, passar no concurso. Isso não parece preocupação de Maria Montessori em momento algum, né? Claro que ela vai oferecer uma boa educação, mas não parece estar falando de uma educação de altíssimo nível, que é a que eu quero que os meus filhos tenham. Então, eu posso pegar o que tem de bom aqui no método Montessori e mesclar com outras coisas que vão ser mais instrucionais, mais explícitas, em que eu posso dar uma educação de altíssimo nível inspirado no método clássico. Então, claro que eu não posso deixar de assimilar a Maria Montessori, mas não vou largar o método clássico nunca mais, porque o método clássico é aquele que produz as maiores mentes. Tentaremos. Será que uma pessoa que não foi formada pelo método clássico consegue formar alguém pelo método clássico? A resposta é não. Mas bom. O que mais? Dúvidas restantes. Ainda me resta uma dúvida sobre o método Montessori, que é, o que eu faço com a criança depois dos 6 anos? Esse livro aqui, ele é um voo panorâmico sobre o método Montessori. Ele não dá muitos detalhes, faça isso, faça aquilo. Ela só diz, temos feito isso e temos percebido aquilo. É um livro sobre a mente absorvente, a mente da criança. Então, tá falando em linhas gerais sobre qual é a natureza da criança e como devemos lidar com a natureza da criança, e como temos feito errado e como poderíamos fazer certo. Mas não de um modo muito explícito e instrucional. Não foi feito para professores Montessori, foi feito para a sociedade entender superficialmente o método Montessori. E, mesmo assim, esse livro não fala de crianças maiores de 6 anos. Só pincela que a criança de 9 anos aqui extrai uma raiz quadrada, o que é ótimo, né? Então eu preciso muito ainda estudar o que ela fala sobre esse segundo período que ela chama dos 6 aos 12 anos, porque esse livro aqui não me deu resposta alguma sobre isso ainda. O que mais? Temos algo mais a dizer? Bom, eu creio que seja isto. Espero que vocês estejam satisfeitos com a minha resenha. Espero que facilite a futura leitura de vocês. É como eu disse, se você é pai e mãe, leia. Tem coisas a serem descartadas, tem erros, tem erros da época. Eu vou dar um exemplo aqui. Ela fala em alguns momentos que se a criança for concebida, coisas que acontecem no momento da concepção podem interferir na saúde futura da criança. Ela fala isso mais de uma vez, então ela fala que se os pais estiverem alcoolizados no momento da concepção, isso fará com que a criança tenha uma saúde inferior. Só que isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro, isso é uma crença muito antiga, muito popular, mas é que se a mãe é alcoólatra, digamos assim, ela beberá durante a gravidez e a criança vai ter síndrome alcoólica fetal, que é algo que vai destruir a saúde da criança, do cérebro da criança para sempre. Mas isso não está ligado com o momento da concepção. Inclusive, depois de um tempo da concepção, ainda tem um tempo que a criança está fora do grude com o corpo da mãe, né? No caso, a criança não está grudada, não aconteceu a anidação ainda no corpo da mãe, então a criança não está comunicando ainda com o corpo da mãe, né? O esgoto. E nesse período a mãe pode beber à vontade e ficar embriagada. Isso não vai trazer dano pra criança. Acho que é uma crendice da época dela. E, bom, tudo bem. Isso é relevante? Não é. Pra quem gosta de Charlotte Mason também dá umas dessas.
que você tem que esfregar muito vigorosamente o corpo da criança com sabão. A Charlotte Mason fala. E é óbvio que isso já tá prescrito, que você não deve esfregar com sabão o corpo da criança vigorosamente, porque isso vai tirar a camada de proteção da pele dela. Bom, não importa, esses erros aqui não tiram o valor do livro, certo? As minhas discordâncias com o livro não tornam esse livro menos uma obra relevantíssima para nós, que nós temos que aprender com ele, tá? Mesmo que nós não sejamos adeptos do método Montessori. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham ficado satisfeitos com a minha exposição. Eu dei o meu melhor, né? Fiz uma leitura bem detalhada aqui pra fazer o melhor pra vocês. Forte abraço.